Boa tarde, meu nome é Jocely Ribeiro e a aula de hoje é de História, sobre a civilização grega para o sexto ano do ensino fundamental. A história da Grécia é dividida em várias fases, desde o período que estuda os povos que estavam naquela região até o momento que eles são subjugados pelos macedônicos. A Grécia Antiga localizava no sudeste da Europa. Localizava-se em um arquipélago de ilhas, sendo o berço da filosofia ocidental, da literatura, da matemática, da história, do teatro, dos Jogos Olímpicos e da democracia. O método científico foi introduzido por Tales de Mileto e seus seguidores. O alfabeto latino também foi herdado da civilização grega, sendo introduzido na região por fenícios no século VIII AC. A Grécia Antiga é a base de grande parte da cultura ocidental de hoje. A civilização grega foi uma das maiores civilizações do Mediterrâneo Antigo. Em seu auge sobe o Alexandre o Grande. Dominou grande parte da Europa e da Ásia Ocidental. Ele foi um dos mais importantes militares do mundo antigo. Foi na Grécia Antiga que apareceram, por exemplo, a concepção democrática de governo, na cidade de Atenas, e o processo de racionalização da busca pelo logos, pela razão, da realidade com o método filosófico em cidades como Mileto e Samos. A medicina ocidental também tem suas bases nos métodos gregos Hipócrates e Galeno. O primeiro passo para compreender a civilização grega é saber como eles próprios se compreendiam. Para tanto, faz-se necessário saber que os gregos não viviam em um país, em um estado-nação, tal como hoje, mas em cidades e estados independentes. O conjunto dessas cidades-estado formava a Elade, e os gregos eram conhecidos como helenos. As cidades-estados eram conhecidas como polis, plural de polis, a palavra na qual deriva o termo política. O período de formação da polis grega é conhecido como período arcaico. Antes desse período, houve outros dois, que serviram de base para o florescimento das principais cidades gregas, período pré-homérico e período homérico. No primeiro prevaleceram na região banhada pelo mar Égeo as civilizações micênicas e minoica. Essa última desenvolveu-se na ilha de Creta. Já no período homérico, houve a formação dos gênos, isto é, dos clãs familiares que seriam a base para o surgimento das polis. A civilização grega foi uma das maiores e mais importantes civilizações do mundo antigo. Esta importância se dá pelo fato deste povo ter influenciado uma série de outros povos com seus traços culturais, tanto na antiguidade como na época contemporânea. A história dessa civilização, durante a antiguidade, se estendeu por mais de 2000 anos, motivo que levou os historiadores a dividir-se em 5 períodos. Período pré-homérico foi estabelecido cronologicamente entre 2000 AC e 1200 AC pelos historiadores e marcou a formação da cultura e do povo grego. A constituição desse povo contou com a existência de duas grandes civilizações, a minoica, também conhecida como a cretense, e a micênica, cujo povo também ficou conhecido como aqueu. Os cretenses formavam uma civilização que se desenvolveu na ilha de Creta, a partir de 2000 AC, localizada no mar Égeo. Essa ilha passou a ser habitada por grupamentos humanos há 9000 anos aproximadamente, mas os povos de características típicas dos minoicos. Somente estabeleceram-se por volta de 2000 AC. Os historiadores acreditam que os minoicos tenham migrado originalmente da Anatólia. Os micênicos foram um povo indo-europeu que se estabeleceu na Grécia Ocidental por volta de 2000 AC e que a partir de 1600 AC iniciou um período de auge com a dominação hemogênica dessa região. Período homérico corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período pré-homérico, entre os anos de 1150 AC a 800 AC. O nome dado a esta fase está relacionado com o poeta grego Homero, autor dos poemas hípicos, a Ilíada e a Odisseia. Surge, portanto, as classes sociais e a propriedade privada da Grécia Antiga, pondo fim ao período homérico e dando início ao período arcaico. Período arcaico foi quando ocorreu o desenvolvimento cultural, político e social, situado entre 800 AC e 500 AC, posterior à Idade das Trevas e antecessor ao período clássico. Nessa altura, deram-se os primeiros avanços significativos para a ascensão da democracia e observou-se também uma revitalização da linguagem escrita.
O período caracteriza-se pela edificação dos primeiros templos inspirados nas habitações micênicas, pelas tipologias escultóricas Kouros e Kore, e pelo início do registro da pintura negra em cerâmica. Na filosofia, o período ficou conhecido como Pré-Sócratico. Várias escolas filosóficas se desenvolveram nesse período, como, por exemplo, Escola Jônica, Escola Itálica, Escola Eleática e Escola Eclética. Os principais filósofos do período arcaico foram Tales de Mileto, Astimandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Xenofanes, Parmênides e Eleia, e Arquilaleu de Atenas. Surgimento dos Jogos Olímpicos entre 776 a.C. A escultura grega teve grande influência na egípcia, principalmente nas primeiras décadas do período arcaico. Foi o período da gestação da mitologia grega, com o desenvolvimento de muitos mitos. Período clássico. Foi um período de cerca de 200 anos na cultura grega. Esse período clássico viu a anexação de grande parte da Grécia moderna pelo Império Aquêmida e sua posterior independência. A Grécia clássica teve uma poderosa influência sobre o Império Romano e sobre os fundamentos da civilização ocidental. Esse período foi marcado por várias guerras travadas contra inimigos externos e entre povos gregos. Os principais inimigos externos dos gregos nesse período foram os persas, também chamados de Medos. Os conflitos entre as duas civilizações ficaram conhecidos como Guerras Médicas, nome derivado dos Medos, e ocorreram entre os anos de 500 AC e 479 AC. Entretanto, mesmo com tais confrontos, muitos compreendem esse como sendo o apogeu da própria civilização grega. A transformação política em Atenas é a disseminação do seu modo político-administrativo. Para outras cidades-estado gregas marcaram o auge da antiguidade grega. Período helenístico foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 AC, no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Os macedônicos habitavam a região situada no norte da Grécia. Tudo isso foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. Os elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo. É a cultura grega mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, numa referência ao nome como os gregos chamavam a si mesmos, helenos. Os helenos desenvolveram a pintura e a escultura, onde retratavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Um exemplo é a escultura de mármore Laconte e seus filhos. O pensamento filosófico helenístico era dominado por duas correntes. O estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. O cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer. O epicurismo, que aconselhava a busca do prazer. Uma breve revisão do conteúdo da Grécia Antiga, Política, Economia e Cultura. A formação e consolidação em relação à cultura foi fortemente influenciado pelos demais povos que viviam na antiguidade, como os mesopotâmicos, os egípcios, os fenícios, que eram navegadores, hebreus e persas, povos que deram origem à Grécia. Os cretenses, dóris, eólios, jônios e aqueus. A civilização grega clássica se formou na região sul da Península Balcânica por volta do século 8 AC. Organização das cidades-estados. Por volta de 15 AC, os jônios chegaram à região península balcânica e fundiram sua cultura na civilização cretense, dando origem à civilização micênica. A civilização, por sua vez, durou até por volta do século 12 AC, quando os dóris chegaram à região e a dominaram por volta do século 6 AC. Teve uma crise na região de Atenas. Os pequenos agricultores, artesãos e comerciantes de escravos estavam excluídos da política. Começaram a exigir mudanças que contribuíssem para melhorar seu modo de vida. Teve assim o início de um processo que levaria a uma nova forma de governo e democracia. A religião na Grécia. Os gregos acreditavam na existência de 12 grandes divindades, linkar com a mitologia grega.
que se reunia em seus tronos no alto do Monte Olimpo, onde moravam. O pai de todos os deuses era Zeus, casado com Hera. Apolo era o deus do sol e protetor das artes. Ares era o deus guerra. Poseidon do mar. Afrodite era a deusa do amor. E Palas, Atena, da sabedoria, entre os outros. Os deuses da mitologia grega eram muito diferentes dos deuses da maioria das regiões que existiam atualmente. Isso porque eram parecidos como humanos, tanto com sua forma física, tanto como a forma de agir. Além dos deuses, os gregos atribuíam uma característica específica a cada um dos seus deuses. Existiam vários deuses, como por exemplo, Cromo, Hera, Atenas, Afrodite, Apolo e Zeus. Olimpíadas e teatro na Grécia. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso e atlético na Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos no Santuário de Olímpia, em honra a Zeus. A data tradicional atribuía a primeira edição dos Jogos Olímpicos 776 AC. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes jogos pan-helênicos, tendo sido proibido pelo imperador cristão Teodório I, em 393, por serem uma manifestação de rituais do paganismo. Uma importante fonte sobre os jogos é Pausânias, século II DC, autor do livro Descrição da Grécia, um guia da Grécia baseado nas suas viagens pelo território. Outra importante fonte é um tratado sobre a ginástica, de Filósofo de Lemos, século II-III DC. Segundo os estudiosos da antiguidade da época de Pausânias, o templo da Olímpia foi feito pelos homens da região na época em que Cronos era o rei de Titãs, a chamada Idade de Ouro. Quando Reia deixou Zeus aos cuidados dos Dáctilos ou Curetas de Ida, Heráclides de Ida, o mais velho, derrotou seus irmãos numa corrida e foi coroado com um ramo de oliveira. A partir daí, os jogos passaram a ser celebrados a cada 5º ano, pois eram 5 os irmãos. Segundo algumas versões, Zeus derrotou Cronos em Olimpíadas, mas outras versões dizem que ele celebrou lá jogos para comemorar sua vitória. O campeão de vitória entre os Zeus foi Apolo, que venceu Hermes na corrida e Ares no pugilismo. Por este motivo, a flauta é tocada quando os competidores do pentatlo estão na prova de salto, pois a flauta é sagrada a Apolo. Sim. As Olimpíadas surgiu em 776 na cidade olímpica, na Grécia, pelo período de uma semana. Eram realizadas competições esportivas em 5 modalidades diferentes: lançamento de dardos, corrida a pé, arremesso de disco, luta e salto à distância. Apenas os cidadãos gregos poderiam participar mais de uma competição esportiva. No entanto, as Olimpíadas eram um festival religioso em homenagem a Zeus, o mais poderoso dos deuses gregos. As Dionísios, festas em honra de Dionísio, deram origem a representações teatrais na Grécia Antiga. Segundo a mitologia grega, o deus Dionísio havia sido importante conquistador que levou a cultura de uva à fabricação do vinho. Por todos os lugares que percorreu, a embriaguez causada pelo vinho fazia as pessoas dançarem livremente. Então, esse foi o assunto sobre a civilização grega. Os alunos que quiserem se inteirar mais do assunto podem procurar numa biblioteca esse livro. E tem bastante exercício de fixação. Nesse livro também temos os mapas: a Grécia do século VIII AC, a expansão colonial grega, o Império de Alexandre, os principais santuários gregos. Também mostra a escultura grega, que na fase arcaica, fase clássica e fase helenística. Espero ter ajudado bastante no assunto sobre a civilização grega, né? E os alunos podem procurar em qualquer biblioteca, né? Em qualquer escola municipal ou estadual, eles estão usando bastante esse livro, né? Quem quiser também pode ver alguns filmes que falam sobre a Grécia. É Odisseia, a Fuga de Ulisses do Polifemo,
Sócrates, Roberto Rossellini, 1971, Os 300 de Esparta, Rodolphe Maté, 1972, Ulisses Mário Brava, 1954, Troia Wolfgang Petersen, 2004, Alexandre Oliver Stone, 2004. Obrigado a todos.